queria convidar, que não fosse cômodo a igreja, que ficasse de pé, por gentileza, e abrisse comigo no livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo de número 51. Salmos, número 51. A gente fala capítulo, né, mas a pessoa que mais atenta aos detalhes sabe que o livro dos Salmos, na verdade, ele é o inário judaico. É como se fosse uma harpa cristã dos judeus. Cada salmo registrado nesse livro, ele tem uma melodia composta. Como a gente não sabe como é a melodia de cada salmo, a gente lê, não é? Mas fico imaginando como seria bonito cantar o Salmo 91, Salmo 25. É muito lindo, uma melodia muito bonita. Salmos 51. Vamos ler alguns versículos aqui. Eu quero focar os versículos de número 10 ao 12. Salmos 51, 10 ao 12. Está escrito assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente-me com um espírito voluntário. Agora eu gostaria de ler em seguida, a igreja pudesse repetir. Amém? Eu vou ler em seguida, a igreja repete. Estamos de acordo? Está de acordo? Diga amém. Vamos lá. Verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Você acredita na palavra do Senhor? Acredita nessa palavra? Amém. Então vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, nesse momento estamos adiante da tua face, Senhor, para ouvir a tua maravilhosa palavra. Senhor, nesta noite, nós não viemos aqui ouvir diplomacia do homem, nós não viemos ouvir aqui sabedoria humana, nós todos queremos ouvir a voz do teu Espírito Santo. Aos que chegaram aqui, Senhor, aflitos, contritos, precisando de ânimo, de uma palavra amiga, que o Senhor use os lábios do homem para falar. Ó Senhor, sabemos nessa noite que o Senhor é o semeador da boa semente, então semeia a tua palavra no solo dos corações dessa noite. Nessa noite que o Senhor traga paz, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga vida, que o Senhor traga perdão, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga restauração. Nessa noite queremos ouvir o Senhor falar conosco, não o que nós queremos ouvir, mas sim o que nós precisamos ouvir, ó Deus. E não é para a minha glória, mas para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Amém. Pode se sentar dando glória a Deus bem alto. O salmista Davi é o autor desse salmo de número 51. Há toda uma história por trás desse salmo. Davi, a gente sabe que apesar de ele ser um homem, aparentemente, pelo seu aspecto de rei, poderia ser um homem áspero, valente, ríspido. Apesar de tudo, a gente vê na palavra de Deus que Davi, ele era um homem de um coração quebrantado. Davi, ele era totalmente sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Tanto é que isso chama a atenção de Deus quando ele ainda era um moço de 16, 17 anos. A gente vê
O livro de Samuel, ele faz menção às qualidades de Davi. Veja comigo em 1 Samuel. Bom você estar sempre com a Bíblia aberta. Nós estamos, a gente gosta de fazer anotações. 1 Samuel 16, 18. Isso aqui é uma pessoa que está dando testemunho de Davi. 1 Samuel 16, 18 diz: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente. Olha só, o primeiro detalhe que disse: Davi é valente e animoso, ou seja, Davi é uma pessoa alegre, contente, radiante. E ele continua: e homem de guerra, sisudo em palavras, ou seja, uma pessoa que falava palavras agradáveis, palavras edificantes, e de gentil presença. O Senhor é com ele, ou seja, nota-se que não era só Deus que contemplava o coração, as ações de Davi. Davi chamava atenção pela sua comunhão com Deus desde muito jovem. Já notava-se que Davi, ele tinha uma comunhão com Deus e ele era uma pessoa totalmente espiritual. Mas voltando para o Salmo de número 51, nós vemos que Davi, vou pular alguns detalhes porque vai se passar vários anos até chegar à história desse salmo. Davi, aos 40 anos, ele se torna rei de todo Israel. Primeiramente ele vai reinar somente na tribo de Judá. Em seguida Deus lhe concede todas as tribos de Israel. Ele reina sobre todo Israel aos 40 anos. Davi, ele também conquista recentemente, logo de cara, a cidade de Jebus, que era habitada pelos jebuseus, o povo pagão. Davi conquista essa cidade e Davi estabelece nesse local o nome de cidade de Davi. Chama essa cidade de Jerusalém. Jerusalém nós sabemos que é atualmente a capital de Israel. E Jerusalém, Davi ele vai construir o seu palácio. E Davi também ele vai construir um templo. Ele planeja construir um templo a Deus, mesmo que o próprio Deus diga para ele que ele não vai construir aquele templo, porque Davi ele era um homem de guerra. Ele não poderia construir um templo, não era do desejo de Deus que ele construísse o templo. Deus disse que Salomão que vai edificar o seu filho, mais tarde vai edificar o templo. Então, passa-se agora esses detalhes para entrarmos na história de Davi, na história desse salmo, melhor dizendo. Porque Davi ele está em Jerusalém e conta a palavra de Deus que Davi havia enviado o seu exército, Joabe, que era o capitão do seu exército, todos os seus valentes, para a batalha, e ele tinha ficado só em Jerusalém. A Bíblia diz que na época em que os reis saíam para a batalha, Davi resolveu ficar só em Jerusalém, porque havia guerras em Israel, pois Saul havia deixado essas guerras pendentes. Saul ele para de reinar e nós sabemos que vai perseguir Davi. Então Davi ele tem muito trabalho pela frente, e mesmo adiante dessa guerra não se sabe por que motivo Davi resolve ficar em Jerusalém. E a gente vai ver, você conhece a história de que um dia ele sai uma tarde, ele se levanta da sua cama, vai passear pelo palácio, contemplar o seu palácio, aquele palácio maravilhoso, lindo, aquela fortaleza, aquele castelo que ele havia edificado, e ele olha pela janela e vê a sua vizinha, uma mulher formosa, muito linda. A Bíblia diz que ela estava se banhando. Davi, a gente sabe que ele olha pela janela. Inclusive essa janela dava de frente para a casa do rei. Davi, quando ele olha aquela mulher, ele cobiça no seu coração. Os irmãos sabem, não vou estender mais os detalhes. Davi chama aquela mulher, fazem ali toda a cama de gato, né? Fazem ali os servos, trazem aquela mulher à casa de Davi. Aquela mulher vai e ela fica com Davi, inclusive engravida do rei Davi. E Davi,
faz todas essas coisas, descobre que Urias está em batalha, descobre que a mulher também fica grávida e agora ele manda trazer Urias de volta da guerra, manda Urias ir para sua casa, Urias não vai, embebeda Urias para que ele bêbado fosse levado à sua casa para ficar com a sua mulher e assim acobertar o seu pecado. E a gente vê que Urias também não vai, e como Davi viu que não tinha jeito, de que Urias não ia para casa, na sua frieza, ele planeja, ele arquiteta a morte de Urias. Ele envia uma carta para Joabe, e Joabe também a gente vê na palavra, no decorrer da história, vê que Joabe ele era um homem sanguinolento, um homem que armava emboscadas, e eles acabam colocando Urias na parte mais violenta da batalha. Você conhece a história, Urias acaba morrendo. Mas o que acontece? Após passar o luto da viúva, Davi ele chama Batseba para morar no seu palácio. Aparentemente parece que está tudo bem. Aparentemente parece que Davi consegue o que queria. Aparentemente ele está bem. Todos os seus planos se concretizaram. E ele passa 9 meses contaminado pelo pecado. Nesses 9 meses, ele vai passar tanto tempo entretido, tanto tempo feliz por estar com aquela mulher, que ele se esquece. Ele nem se atenta, ele nem se atina de que o Espírito de Deus tinha saído dele. Porque é assim o pecado, irmãos. Diz a palavra de Deus que um abismo chama o outro abismo. Ou seja, de uma cobiça veio-se um adultério, do adultério agora veio um crime encomendado. Ele era réu, ele era um assassino, pois havia encomendado um assassinato. Então você vê aqui que aparentemente Davi ele age como se nada tivesse acontecido, como se nada daquilo fosse errado, como se nada daquilo tivesse incomodado a Deus. E ele se engana. Ele passa 9 meses ignorando o seu pecado. Passa 9 meses. E esse mundo é assim. Hoje a gente vê que a nossa geração ela é ensinada, né, a ignorar o pecado. Hoje estamos numa era totalmente sodomita, uma era totalmente babilônica, e os bons costumes não são mais valorizados, né? Essa tal de geração Z, entre aspas, promove o pecado, patrocina o pecado. Daqui a um mês a gente vai ver a festa do pecado, a festa da carne. Querem normalizar o pecado. Hoje temos uma mídia totalmente voltada para isso. Temos artistas que pregam a liberdade, entre aspas, uma liberdade, uma degeneração aprovada. Estamos nessa época em que ensinam os nossos jovens na faculdade de que a orgia, a libertinagem é algo normal do ser humano, que mesmo que fira a ética e os padrões estabelecidos pela lei de Deus, pela Bíblia, o que vale é a sua satisfação, é você estar bem consigo mesmo. Vivemos uma geração totalmente deturpada, que romantiza o pecado, romantiza a iniquidade. Mas aí Deus resolve agora, já que ninguém vai expor Davi, porque Davi ele era rei, quem ia questionar o rei? Do jeito que Davi estava, ele poderia, se fosse questionado, até matar alguém. Deus agora resolve expor Davi. Eu quero que você vá comigo, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 12. As horas correm rapidamente. Vamos ler essa passagem e vamos focar depois no Salmo número 51. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 12, verso 13 e 14. Aqui o profeta Natan já tem desmascarado Davi. Aqui as escamas de Davi já caem por terra, porque ele agora vê discretamente, nitidamente a ira de Deus sobre ele, e Deus já lança a sentença:
destinatário a Davi: também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Ou seja, Davi ele era digno de morte pelos dois crimes, tanto pelo adultério, que a lei de Moisés mandava que os adúlteros, tanto o homem quanto a mulher, fossem ambos apedrejados no arraial, quanto pelo assassinato encomendado. Pela lei de Moisés não haveria como Davi se redimir daquela condenação, mas Deus está livrando Davi dessa condenação, primeiramente porque Deus tem promessas na vida de Davi, para que a linhagem de Davi, a raiz de Jessé, venha-se, através dele ser gerado o Messias. Então Davi ele não pode morrer, literalmente, e por conta que ele reconheceu o seu pecado, mas ele era digno de morte. Veja que o versículo 14 diz: todavia, porquanto foste feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Ou seja, quando nós vivemos uma vida totalmente fora dos padrões, quando nós vivemos uma vida totalmente fora dos mandamentos de Deus, da doutrina do Senhor, nós damos motivo para que os ímpios blasfemem. E hoje o Evangelho está uma coisa séria. Hoje as pessoas criticam diversos tipos de cristãos. Hoje existe o Evangelho cardápio. Você escolhe que tipo de igreja que você quer. E hoje o Evangelho é escandalizado por conta de muitos e muitos de nós. E essas pessoas vão se acertar com Deus. Jesus disse que ai daquele pelo que vem o escândalo. E Deus ele lança a sentença: olha, meu filho também vai morrer. Davi, ele, quando escuta esta palavra, ele se propõe em jejuar e orar. Versículo 16 diz que Davi buscou a Deus pela criança e jejuou e passou a noite prostrado sobre a terra. É aí que entra o Salmo de número 51, que nós vamos voltar agora. Abra novamente, Salmo de número 51. Veja as palavras de Davi, essa oração de Davi. Gostaria que você repetisse o tema nessa noite: o renovo. Repita mais forte: o renovo de Davi. Porque, primeiramente, agora, Deus precisa renovar a Davi. Este Davi, deste capítulo da história, ele não pode reinar. Este Davi corrupto, este Davi soberbo, este Davi que maquina o mal, ele não pode ser o homem que vai dar continuidade à descendência e ser o descendente humano de Jesus Cristo. Ele não pode. Para isso ele precisa de um renovo. É por isso que Deus permite a punição. Ou seja, o que eu quero te dizer nessa noite? Deus, ele te absolve do pecado, mas muitas vezes ele não te absolve das consequências, porque são as consequências que nos ensinam, que ficam como cicatrizes para nunca mais tornarmos a fazer o mal. Veja o que ele diz: ele está orando. Nesse momento ele está com o coração quebrantado, ele está prostrado, ele está desesperado, pedindo para que Deus poupe o seu filho. E apesar de toda a beleza, de toda a espiritualidade desta oração de Davi, ele não vai ser atendido. Mas veja o que ele diz, verso de número 3: porque eu conheço as minhas transgressões. Agora ele conhece, deixou de ser cínico. Ele agora conhece o seu pecado. Porque 9 meses atrás ele não conhecia. Ele fingia de conta que não conhecia. Mas agora, através da correção do Senhor, Davi ele reconhece o seu erro. Não tem problema em você pecar. Nós estamos fadados a isso. Enquanto habitarmos neste corpo feito de carne e sangue, enquanto estivermos nesse DNA humano, nós sempre vamos pecar. O que você não pode fazer é tentar justificar os teus erros, fingir de conta que o teu erro não é errado, que o teu erro não é pecado. É isso que Deus aborrece. E ele diz a parte B do versículo 3: o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, sua consciência agora, antes cauterizada pelo pecado, parecia que a sua consciência estava congelada. Agora ele vê a sua consciência o acusando: seu filho vai morrer por conta do seu pecado.
a tua família vai ser destruída por conta do teu pecado. Você vai pagar este preço por conta do teu pecado. A tua esposa vai sofrer até pela criança por conta do teu pecado. É a sua consciência que o está acusando. Aí ele fala no verso 4: contra ti somente pequei. Davi ele não peca só contra Deus. Ele está dizendo isso no Salmo: contra ti somente pequei. Mas ele tinha pecado com a Batseba. Apesar da Batseba também ter a meia culpa, ele peca contra Urias também, não é só contra Deus. Aí ele fala: fiz o que os teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. A Bíblia diz que a Deus pertence a vingança e a justiça. Nós vemos no mundo, vemos muitas pessoas às vezes ímpias, transgridem o mandamento do Senhor, blasfemam da sua palavra, fazem obras ruins e parece que nada acontece. Isso aconteceu com o salmista Asa, ele viu a prosperidade dos ímpios e questionava a Deus: por que nada acontece? O ímpio larga a sua fazenda, o ímpio prospera, o ímpio tem saúde. Por que nada acontece? Mas diz a palavra de Deus que Deus é um justo juiz. Nesses últimos dias, Deus ele está deixando a humanidade pecar doidada. Quer se prostituir, se prostitua. Quer beber, beba. Quer adulterar, adultere. Quer se drogar, se drogue. Quer fofocar, fofoca. Quer mentir, minta. Quer se corromper, se corrompa. Quer roubar, roube. Mas saiba que no dia do juízo você vai ter que prestar contas comigo. O mundo está aí, fingindo que esse dia não vai acontecer. Mas diz a palavra de Deus que o justo juiz, ele vai vir num trono branco, ele virá sobre todas as nações e vai julgar a cada um conforme as suas obras. Ninguém vai se escapar daquele justo juiz. Existem na OAB juízes e advogados corruptos que aceitam propina, que aceitam suborno de figuras de autoridade para que seus crimes não sejam encobertos. Mas diante daquele trono branco, diante do juiz fiel, diante daquele que diz: a mim pertence a vingança, não há suborno, não há propina, ninguém vai poder subornar Deus, ninguém naquele dia poderá comprar a favor de Deus, porque a misericórdia existe quando habitamos aqui. Ele é justo juiz. Não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Eu te garanto que você vai se ferrar no final. Ainda que não seja nessa vida, mas na eternidade, no dia do julgamento, você vai se ver com Deus. E tanto é que assim como funcionam as nossas leis, precisam de provas para uma pessoa ser condenada, com Deus também é assim. Tudo que fazemos é arquivado. Existem 2 livros lá no céu: o livro das obras, em que é registrado todos os nossos dias, todas as nossas obras, tudo de bom e de ruim é registrado nesse livro. Tudo é arquivado, toda a prova é coletada, para que naquele dia ninguém dê desculpas esfarrapadas diante do grande juiz. Dirá: ah, não sabia que isso era errado, ah, nesse dia não sei o quê. Naquele dia Deus vai mostrar as traições, Deus vai mostrar os subornos, Deus vai mostrar os furtos, Deus vai mostrar as mentiras, Deus vai mostrar até os pensamentos que você pensou errado de alguém, Deus vai mostrar aquela conversa arquivada no WhatsApp, Deus vai mostrar aquele contatinho que você não apaga mesmo estando casada, mesmo estando casado. Deus vai mostrar naquele dia as más amizades, o que você falava do pastor, o que você falava na igreja. Deus vai mostrar naqueles dias toda a intimidade pecaminosa dos homens. Ninguém vai escapar, ninguém vai poder dar desculpas esfarrapadas. É por isso que Davi está dizendo: quando falares impuro quando julgares. Davi sabe que não tem escapatória.
Davi, ele sabe que Deus é um justo juiz. O que eu quero te dizer nessa noite? Você não acha melhor confessar os seus pecados, confessar as suas iniquidades? Não estou dizendo que tem alguém aqui com pecado, não, viu, irmãos? Não me interprete, mas essa é a palavra de Deus, eu vim trazendo o que Deus colocou em meu coração. É melhor você se ajustar com esse juiz enquanto ele ainda é advogado, porque enquanto ele é advogado, ele pode te livrar da condenação, ele pode te redimir dos seus pecados, ele pode te libertar da tua penitência. Deus, neste momento, o Senhor Jesus, ele é o advogado fiel que pode te libertar de todos os seus pecados. Queira esse Jesus enquanto ele ainda é advogado, porque um dia ele vai ser juiz. E a Bíblia diz que o juízo de Deus é misericórdia. Vamos avançar, verso de número 7. Eu estou separando os principais versículos. Amém? Verso 7 diz: purifica-me com o sopro e ficarei puro. O que é um sopro? A gente vai ter que falar um pouco aqui de Pentateuco. Na lei de Moisés, quando alguém pecava, era feita uma oferta, um sacrifício de purificação. A pessoa tinha que passar por todo o ritual. O sacerdote ele fazia a oferta, queimava a oferta e pegava um pouco de sangue daquele animal, seja um bode, uma novilha, um cordeiro. Geralmente era cordeiro. E ele pegava um instrumento, uma ferramenta, uma bacia ainda com sangue, e ele pincelava, é como se fosse um pincel de sopro. Ele pincelava no sangue do cordeiro do animal sacrificado, pedia para que o pecador se aproximasse, confessasse seus pecados, e ele salpicava aquele sangue sobre o pecador. O sacerdote ele tinha essa ferramenta para fazer expiação pelo pecado. Mas Davi aqui no versículo número 7 do Salmo 53 está dizendo que Deus também tem um sopro. Davi, quem sabe, teria que se submeter a este ritual se pecasse, teria que passar um sopro sobre si. Mas eu quero te dizer nesta noite, se você pecar, você não vai precisar enfrentar uma fila para ser purificado com o sangue de um animal inocente. Se você pecar, você não precisa oferecer um cordeiro sobre um altar. Se você pecar, você não precisa oferecer nenhuma oferta ou esperar o sacerdote salpicar aquele sangue sobre o teu rosto. Não precisa se judiar com isso, porque nessa noite nós temos o Cordeiro de Deus. Nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu sangue que foi derramado no Gólgota, aquele sangue perfeito, aquele sangue santo, ele tem poder para perdoar os seus pecados nesta noite. E quando você pecar, Jesus, ele vai direto no Calvário, ele vai direto no Gólgota, ele vai pegar um sopro sobre a cruz do meio e vai pincelar, vai salpicar sobre a tua vida, e você estará absolvido de todos os seus pecados. Este sangue de Jesus, esse sangue puro, que purifica de todo pecado. Já quero terminar essa mensagem. Aí ele diz no verso número 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Por que Davi está pedindo isso? Porque quando Davi se olha no espelho, ele não reconhece mais o Davi moço. Ele não reconhece mais o Davi manso, que apacentava ovelhas. O Davi que momentos atrás, quando a arca entrava em Jerusalém, dançava, saltitava de alegria, pulava de alegria. Aquele Davi amoroso para ele. Davi está pedindo a Deus um renovo do coração. Ele pede para Deus criar nele, dentro dele, um coração puro. Aquele mesmo coração que amou a Jonas, seu amigo. Aquele mesmo coração que mesmo Saul tendo jogado sua lança contra ele,
estender a mão contra Saul. Aquele mesmo coração que se compadeceu de Mefibosete, o filho coxo de Jonatas. Davi está pedindo isso, um renovo no coração. Muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não se reconhece mais. O pecado às vezes dominou tanto as nossas forças, minou as nossas forças, que a gente não se conhece mais. Aquele crente de 10 anos atrás não existe mais. Aquele jovem de alguns anos atrás não existe mais. Aquela irmã que orava intensamente não existe mais. Deus nessa noite está dizendo: eu te trouxe para este lugar, para tratar contigo e te dizer que eu tenho falta daquele coração humilde, eu tenho falta daquele coração que perdoava, eu tenho falta daquele crente que orava, eu tenho falta daquele crente que tinha comunhão, eu tenho falta daquele crente que buscava de madrugada. Deus está dizendo: eu estou com falta, eu estou com saudade. Davi ora: cria em mim, ó Deus, o coração puro. A gente sempre canta aquele hino, né? Dá um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. É literalmente isso o Salmo 51. Davi está pedindo a restituição daquele seu antigo coração. Coração se humilhava diante do Senhor, coração que tinha prazer, porque não existia mais. Aí no verso número 11, já quero encerrar já a mensagem, ele diz: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito. Eu acho que esse é o versículo que mais Davi se comove. Sabe por quê? Porque Davi, ele havia contemplado o que acontece com uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Davi, ele já tinha visto como é uma pessoa sem o Espírito, sem o Consolador dentro de si. E isso está relatado lá em 1 Samuel, vou mandar você abrir, as horas não nos permitem mais. 1 Samuel 16,14, Davi é chamado para tocar a sua harpa diante do rei Saul, e o rei Saul está completamente perturbado, porque o Espírito de Deus sai dele, e agora o assombra o espírito do mal, o espírito maligno. Davi, ele se lembra de como Saul ficou perturbado, de como Saul ficou angustiado sem ter o Espírito de Deus. É por isso que ele está dizendo: não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi está dizendo: Senhor, eu posso perder a coroa, eu posso perder o cetro, eu posso perder o reino, eu posso perder as bênçãos, eu posso perder os meus filhos, eu posso perder qualquer coisa, mas não retires de mim o teu Espírito Santo, não retires de mim a tua presença. Eu não quero perder, eu não quero ficar sem a tua presença. Todos podem glorificar ao Senhor nesta noite. Você pode perder tudo, você pode perder tudo nesta vida, mas não perca o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não fica em monturo. O Espírito Santo, ele não habita em monturo. Ele vê que a casa está insuportável viver no coração desse homem, está insuportável viver no coração dessa mulher. Eu vou embora. Ele vai, porque já não tem tanto, não tem espaço mais para o Espírito Santo se comover. Mas nessa noite eu quero te dizer: deixa o Espírito Santo passear no teu coração, deixa o Espírito Santo encher o teu coração de águas vivas, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo ferver o teu coração, deixa o Espírito Santo operar, deixa o Espírito Santo derramar o bálsamo, deixa o Espírito Santo derramar misericórdia. Nesta noite o Espírito Santo está dizendo: eu tenho falta de ti, eu tenho falta da comunhão, eu quero nesta noite te estabelecer um renovo, eu quero renovo nesta noite, é noite de renovo em nome de Jesus. Jesus está dizendo: renova-te, eu estou voltando. Renova-te, eu quero uma igreja santa, uma noiva imaculada, uma noiva pura. Para encerrar, a igreja se coloca de pé em nome de Jesus. Aí o verso 12 ele diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustente com o Espírito voluntário. Quando você perde o Espírito Santo, você perde a alegria. Se nós pudéssemos perguntar hoje a Davi: Davi,
Você conseguiu o que queria, você conseguiu a mulher dos seus sonhos, a mulher belíssima que você conseguiu ter um filho com ela, conseguiu se livrar de Urias. Mas se você pudesse perguntar a Davi nesta noite, Davi, você em algum momento ficou feliz por isso? A resposta dele absolutamente seria não. Sabe por quê? Porque o pecado, logo de cara, ele parece doce, mas o seu final é amargoso. Bate um vazio. A gente vê, eu converso com diversas pessoas no Facebook, no Instagram. Às vezes eu vou conversar com moças, com rapazes da minha idade, ou mais novos. A gente vê uma geração vazia. Uma geração que às vezes faz faculdade, uma geração que às vezes é formada, uma geração que às vezes tem uma carreira de sucesso. A gente conversa com uma pessoa e a pessoa é vazia. Lá no meu trabalho, eu trabalho como autônomo, eu converso com aquelas moças que tinham um tipo de estacionamento na prefeitura. E a moça, ela só fala de balada, de festa, diz que está ansiosa para o carnaval acontecer. Inclusive vai acabar o namoro para ficar no carnaval. Porque a alegria do mundo é isso, irmãos. O mundo ele tenta colocar coisas no lugar do Espírito Santo, no lugar de Deus. Mas quando eles param para refletir, eles veem que há um vazio, há um buraco. Eles não têm, sabe o que é isso? Porque eles não têm a alegria da salvação. Mas nessa noite você chegou aqui porque você tem a alegria da salvação. Davi, quando ele está dizendo, Senhor, me dá a alegria da tua salvação, é porque ele já não sentia mais alegria, ele não tinha mais prazer, ele não tinha mais felicidade. Muitas vezes você chega na igreja, você mora de aluguel, não tem uma renda fixa, não ganha nem sequer um salário mínimo, mas você está todo dia diante da obra do Senhor, você está feliz, você agradece pelo pão, você agradece pela vida, você agradece pela saúde. Deus, ele te enche, Deus, ele te dá autoridade, Deus, ele te dá poder. Você pode não ter muito nesta vida, mas você tem a alegria, a certeza da salvação. Você sabe que há um lugar preparado, um lugar celestial, um lugar glorioso, e que nós seremos arrebatados dessa dimensão, nós seremos arrebatados desse mundo e iremos ser felizes para sempre com o nosso Senhor Jesus. Nessa noite, se você chegou aqui triste, cabisbaixo, pensando em desistir, pensando em desviar, estou falando de mim na igreja de Goiás. Estou me perseguindo dentro da igreja. Fulano, que fez cara feia com você, que não te salvou uma paz, seja lá o que for, ele não vai dar o teu galardão. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Teve uma época na minha vida que eu desanimei, quis me desviar. Quis fazer coisas que jamais tinha feito. Não estava desviado porque eu frequentava a igreja. Eu tinha parado de pregar. Deus ele sempre usava alguém me cobrando isso. Volte a fazer a obra, porque eu vou tratar com você. Nessa noite, Deus ele quer trazer um renovo sobre a tua vida, sobre a tua família. Deus ele quer, muitas vezes que você chegou aqui desanimado, sem alegria de servir, sem alegria de fazer a obra, mas nessa noite Deus está dizendo: eu vou te restituir a alegria. Por isso eu quero que você coloque a mão direita sobre o teu coração nesta noite. Nós iremos orar e Deus ele vai restituir a alegria da tua vida. Coloque a mão direita no teu coração nesse momento espiritual. Senhor nosso Deus, Pai amado, neste momento, todo o teu povo agora está como Davi, se quebrantando diante da tua presença. Nós queremos, Senhor, restituição da tua presença. Nós queremos, Senhor, um renovo espiritual. Nós queremos ter um coração puro. Nós queremos ter um espírito reto. Nós queremos, Senhor, sentir a alegria da tua salvação. Muitos aqui chegaram, não sei, desanimados, chegaram aqui pela misericórdia, chegaram aqui precisando de uma palavra, chegaram aqui precisando de perdão. Eu não sei como essa pessoa chegou nesta noite, mas eu sei que tu és o Deus do perdão. E aquele que confessa as suas iniquidades, a tua palavra diz, ele alcançará a misericórdia. Por isso, nesta noite, restitui a paz, restitui a unção, renova os corações